Oi, pessoal. Nos últimos anos se tornou muito comum falar que a gente precisa conversar com quem pensa diferente, a gente precisa elaborar formas de dialogar em paz e harmonia com quem pensa diferente da gente. Eu concordo com essa afirmação, a gente de fato precisa elaborar estratégias para dialogar com quem pensa diferente, mas tem algumas questões sobre isso que, a partir dos debates que têm sido feitos no campo da comunicação consciente, da comunicação não violenta, a gente precisa alinhar entre nós. E aí eu me sinto à vontade para falar sobre isso nesse momento, né? Porque é mais difícil falar sobre esse tema quando os ânimos estão mais acirrados, porque esse papo ele surgiu especialmente quando nos últimos anos a gente viveu no Brasil e no mundo um aumento da animosidade na política, né? Um aumento das brigas e das discussões por conta de conteúdos políticos, né? Todo mundo acompanhou, não estou falando nenhuma novidade. E nos momentos onde isso estava mais acirrado, onde essa animosidade estava maior, era mais difícil tocar nesse debate, porque por uma dificuldade de escuta, né? Mas é bem importante a gente entender algumas coisas em relação a isso que as pessoas falam sobre a necessidade de se dialogar com quem pensa diferente, né? Eu queria, além de falar um pouquinho sobre esse tema, queria também pedir para você que você curtisse esse vídeo e se inscrevesse nesse canal, porque é bem importante para a gente e ajuda aqui a gente a fazer esse trabalho, que é um trabalho abnegado para distribuir aí pela internet uma parte do acúmulo de conceitos que a gente tem adquirido aí nos últimos anos. Então, curte aí e se inscreve no canal que vai ser muito bacana para a gente. Bom, sobre essa questão de conversar com quem pensa diferente, algo precisa ficar bem claro. O primeiro é que esse movimento de conversar com as pessoas que pensam diferente da gente, quando ele é feito com o único intuito de convencer o outro daquilo que eu penso, aí já temos um problema colocado, né? Porque a gente é responsável pelo que a gente pensa, pela nossa intervenção no mundo, né? A comunicação não violenta ou qualquer outra estratégia de comunicação que você possa utilizar, ela não é para a gente achar que pode moldar o outro da maneira como a gente quer. Ah, quero aprender uma técnica para conseguir pegar o outro como se o outro fosse uma argila e eu vou modelando ele da maneira como eu quero. Isso é, de alguma forma, autoritário, né? Você consegue perceber? Então, essa é a primeira constatação. Assim, eu não vou, num diálogo, por mais harmonioso e por mais repleto de argumentos poderosos, eu não vou modificar o outro de acordo com o que eu quero, né? Então isso é importante para você, até para que você não saia frustrado das conversas com pessoas que pensam diferente de você, achando que você pode moldá-las. Você não pode, nem elas podem moldá-lo, né? Eventualmente, quando esse diálogo é bastante harmonioso, pode surgir argumentos que te convençam de alguma coisa que você não pensava, ou que convençam outra pessoa de alguma coisa que ela não pensava, né? E aí essas pessoas mudam a sua visão, mas cada um é responsável pela sua caminhada no mundo, né? Você não vai, se você está atrás de uma ferramenta para moldar as pessoas ao que você pensa, eu lamento te dizer, mas essa ferramenta não existe. Então essa é a primeira constatação. Segunda constatação, se você realmente quer conversar com uma pessoa que pensa diferente de você e quer que essa pessoa escute os seus argumentos, porque o que ela pensa, de alguma forma, você considera muito ruim, né? Que enfim, esse é o cenário que estava colocado na política brasileira, dos Estados Unidos, da França, da Argentina e de muitos países do mundo, da Índia e de muitos países do mundo, né? Se você considera que a visão de mundo dessa outra pessoa está bastante equivocada e você gostaria que a pessoa refletisse sobre os seus argumentos, esse é o seu intuito, você acha que você tem argumentos poderosos e só quer que essa outra pessoa reflita sobre o que você tem a dizer, então, uma estratégia muito importante é você entender que quando você vai conversar com uma outra pessoa que está muito afixada na sua ideia, o mais importante que você tem para fazer é realmente escutar. Então,
escutar, 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 né? Coloca isso no seu jeito de se comunicar, não só porque o mundo está polarizado e tal, 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 essas coisas que falam, né? Não só por causa disso, mas porque escutar é uma ferramenta muito poderosa. Pode perceber que algumas das pessoas que você mais gosta no mundo são pessoas que te escutam de forma verdadeira, pessoas que não estão conversando com você só para te convencer de alguma coisa, elas estão te escutando de forma verdadeira. E isso é algo que a humanidade tem muito pouco, né? Infelizmente, pelo menos na maioria dos países que eu conheço, né? Parece que em alguns países do mundo isso é diferente, que as crianças aprendem isso na escola e tal, 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 como a Dinamarca, como a Noruega, mas eu nunca estive nesses países. Nos países onde eu já estive, é muito comum pessoas que não ouvem, né? A gente conversa com pessoas o tempo todo que são até às vezes muito falantes, mas não escutam o que você está falando, né? Você está falando e no meio da frase ela já te interrompe com uma outra coisa. Você percebe claramente que as pessoas não escutam. A escuta é um artigo raro, que as pessoas realmente precisam treinar essa escuta. Então, quando uma pessoa está falando para você, por mais que você ache o que ela pensa talvez muito ruim, ou às vezes até absurdo, escuta ela, escuta essa pessoa com sinceridade. E se for possível, uma parte do que ela está falando você valida, você legitima, né? Pelo menos, por exemplo, se uma pessoa fala, vamos dizer que a pessoa fala que para você resolver o problema da violência urbana no Brasil só com mais violência, né? Você só resolve o problema da violência urbana com mais violência. Então você tem que armar toda a população para lutar contra essa violência que está aí. As pessoas precisam ter armas nas suas casas para se defender dos ladrões. Quer dizer, as pessoas falam isso, tem muita gente que fala isso. Eu, pessoalmente, discordo dessa ideia, né? Até porque sou um estudioso da não violência há muitos anos. Mas quando a pessoa fala isso para você, se você escutar com sinceridade, reconhecer que essa pessoa está aflita com os níveis de insegurança que a gente vive no Brasil, que são muito profundos, que essa pessoa está revoltada com uma série de assaltos, assassinatos, feminicídios, que a gente vivencia no dia a dia, que realmente revoltam, são coisas muito ruins. Né? Então, reconhecer isso, sintonizar com essa pessoa na hora que ela está falando isso, tipo, falar assim, olha, eu também sinto bastante por esses níveis de violência social muito profundos. Isso também me dói. Estou com você nessa. Então, quando você legitima uma parte do que a pessoa está falando, na hora que aparece na sua fala aquilo que você discorda, a tendência, já que você escutou, que você legitimou uma parte da fala, a tendência é que a pessoa também te escute. Vai te escutar a partir do repertório dela. E o repertório das pessoas é limitado. Tá? As pessoas não são educadas para se comunicar, né? Um dia serão, mas ainda não são educadas para se comunicar. Então ela vai te escutar cheia de vícios comportamentais, mas ela vai te escutar porque você a escutou primeiro, né? Então a grande dica que eu dou para você é escuta bastante, escuta. Se você sair de uma conversa e você não convenceu a pessoa de nada, não se sinta frustrado, você escutou bastante, você se conectou coração a coração, porque todas as pessoas, até as que te parecem mais mesquinhas, são seres humanos, né? Às vezes podem estar com um comportamento mesquinho, porque a partir da vida repleta de emoções desequilibradas e de exemplos pessoais desequilibrados, a pessoa acabou se desviando para esse comportamento mesquinho. Mas são seres humanos, e seres humanos são ávidos por amar, por ser escutados, por se conectar coração a coração uns com os outros, né? Então, pelo menos escuta. Escutando, de repente, dessa conversa pode sair alguma coisa de rico, de significativo, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre esse tema, de como conversar com uma pessoa que pensa muito diferente de você. Evidentemente, se essa pessoa que pensa algo muito diferente de você, ela traz alguma informação, algum argumento que é muito, que na sua visão de mundo é muito inaceitável, né? Vamos dizer que a pessoa acha que é legítimo, tem bastante gente pensando assim hoje em dia, é legítimo que a polícia ou as forças armadas torturem alguém para obter informação, porque é um mecanismo
que faz as pessoas falarem sobre os seus crimes. Então, torturar é legítimo. Essa é uma ideia muito perigosa, né? Pelo menos para mim, não sei o que vocês pensam. Essa é uma ideia muito ruim, né? Então, se a pessoa fala algo que te fere muito, o que a CNV vai trazer? Estou falando da CNV porque é a área que eu estudei mais, né? A CNV é a comunicação não violenta. O que a CNV vai trazer mais para você nesse momento? De você ser autêntico, ser verdadeiro, ser empático consigo mesmo. E aí você falar, olha, essa ideia de que tortura é legítima, ela me fere muito por causa disso, disso, disso. E eventualmente, se você trouxer algum exemplo pessoal, né, que envolva você ou até outra pessoa, isso pode ser algo que traz empatia para o outro, traz escuta para o outro, né? Então, a partir disso, eu vou dar um outro exemplo agora, que é quando esse exemplo é muito bom, né? Quando foi secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, muito famoso nessa área de segurança, ele estava conversando com um taxista, ele conta essa história muito, então não estou aqui dando spoiler de nenhum livro, né? Ele conta muito essa história nas palestras que dá. Ele estava conversando com um taxista e de repente esse taxista ficou indignado com um amigo dele que era motorista de ônibus e que tinha sido assassinado, um ladrão que entrou no ônibus, assaltou todo mundo e matou o motorista do nada, né? E aí esse taxista estava indignado, dizendo que esse ladrão tinha que ir para a cadeia e que esse pessoal dos direitos humanos protege bandido, que esse bandido tinha que morrer e tal, tal, tal. O cara estava muito indignado. E o Luiz Eduardo Soares, que é essa pessoa que vem dos direitos humanos, ele escutou com muito respeito, né? Ele não falou, deixa eu defender aqui o pessoal dos direitos humanos. Não, ele escutou essa pessoa que estava botando a dor dela para fora, com muito respeito, né? Até que esse cara falou que o amigo dele, motorista, que tinha sido assassinado, tinha deixado uma esposa e 3 filhos, né, órfãos. E Luiz Eduardo falou para ele, pois esses meninos vão crescer sem o pai e sem a mãe, né? Porque agora a mãe está tendo que trabalhar para sustentar a casa, os meninos ficam largados. Ele falou, é isso mesmo, os meninos estão tendo que crescer sem o pai que morreu e sem a mãe que não está em casa o dia inteiro. Ele falou, pois quem sabe um desses meninos crescendo sem o pai, sem a mãe, sem estrutura familiar, pode ser que daqui a alguns anos um desses meninos entre num ônibus, assalte o ônibus e mate o motorista. E na hora que o Luiz Eduardo Soares contou essa história, o taxista ficou reflexivo, porque foi um impacto. Foi o que o ladrão tinha feito, entrar no ônibus, roubar todo mundo e matar o motorista, né? Então esse tipo de argumento mobiliza as pessoas, traz elas para a escuta. Na hora que a pessoa está falando da dor dela, você escuta, você se conecta com ela, você respeita a dor dela, por mais que o conteúdo da fala dela possa ser problemático, mas você respeita a dor dela e se conecta com o coração dela, que aí vai ter escuta da parte dela, né? Se você puder trazer um exemplo pessoal seu ou da pessoa para a reflexão, isso cria empatia, cria conexão e eventualmente a pessoa pode te escutar. São alguns palpites aqui, esse tema é muito vasto, eu poderia falar por 2 horas sobre esse tema, mas só algumas dicas para você entender como é que você pode desenvolver essa conversa com pessoas que pensam diferente de você, né? Que em algumas situações isso pode ser muito necessário, né? Em algumas situações, se a pessoa pensa muito diferente de você e você já tentou e não observa nenhuma conexão com essa pessoa, com o que ela está fazendo, a melhor coisa é você ter empatia por si mesmo e abandonar essa ideia de conversar com essa pessoa, né? Não tem nenhum problema nisso também, né? Pode ser que não tenha mais conexão, você e essa pessoa, e aí, nesse momento, tenha empatia consigo mesmo. Preserve você mesmo, tá? Então, essa é o que eu queria trocar com vocês hoje. Eu espero que vocês, de fato, vou refazer aqui o convite de você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque estou sempre procurando colocar alguns vídeos dessas reflexões sobre a cultura de paz, né? Esse Instituto Chante Brasil aqui é um instituto mobilizado para promover cultura de paz, né? O Instituto Chante Brasil desse canal. Então, espero que a gente se encontre aí nos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço!